Olá, bem-vindos ao GoBrax Academy. Eu sou o Duane, CEO da GoBrax. Eu sou o Rafael, fundador da GoBrax, junto com o Thiago Bona. E hoje é um dia muito especial. Estou aqui pela primeira vez com o Rafa. Primeira vez. Participando comigo aqui do nosso GoBrax Academy. E a gente tem o prazer de receber um líder visionário do setor de transportes. Que prazer. Na área de caminhões, né, serviços de pós-venda. Eu vou apresentar ele aqui para vocês, com uma carreira sólida e que abrange mais de 2 décadas na indústria. Nosso convidado é Adclei Souza, diretor de After Sales da DAF Caminhões. Ele traz consigo uma vasta experiência, tendo passado pela diretoria de desenvolvimento de concessionárias da DAF desde 2015, anteriormente ocupando papéis-chave no Grupo Volvo. Ele vai falar um pouco sobre a carreira dele aqui também. E estamos falando aí de mais de 20 anos de carreira no setor de caminhões. Adclei, seja bem-vindo ao GoBrax Academy. Duane, obrigado pelo convite, Rafa também. É um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai trocar muita informação bacana hoje. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou feliz demais de receber você aqui. Acho você é um cara que eu sempre admirei muito, né? Inclusive, quando passava, sempre fui muito bem recebido na DAF, né? Eu me sinto muito à vontade quando vou lá na montadora, mas quando passava pelos corredores e via assim, ó, aquele ali é o Adclei e tal, via sempre um olhar assim muito sereno. Eu ficava curioso para conhecer aquele cara, né? Falando, poxa, será que sai dali? E uma vez entrou numa reunião no susto, me colocaram assim, ó, você vai conversar com o Adclei hoje. E entrou o Adclei mais uma vez, assim, muito sereno. Cara, o que eu vou falar pra ele, né? E aí, cara, você deu um show, assim, na reunião. Eu lembro que me marcou muito a tua maturidade para destrinchar um assunto que estava sendo uma dificuldade ali e um raciocínio muito lógico, assim, né? Eu falei, pô, então isso não nasce de uma hora para outra, vem de uma vasta experiência. E acho que eu abro aqui já o nosso podcast perguntando para você um pouquinho da tua história. Eu apesar de ser uma pergunta um pouco clichê, eu acho que é muito importante compartilhar que você, por onde passou, nas cadeiras que ocupou, eu digo que você faz parte do transporte rodoviário desse país, né? Da história do transporte rodoviário, tem grande influência. Então conta um pouquinho pra gente aí a tua história, por favor. Não quero aumentar o número, mas são quase 30, na verdade. Mas se for fazer a matemática correta, né, ano que vem, eu tô há 30 anos nesse segmento. E assim, pensando um pouquinho no começo da história de verdade, né, a gente convive com muita gente, né, com transportadores, pessoas que vieram da família, do transporte, fundaram um negócio, herdaram um negócio. Isso não tem transportador na minha família. Também não tem engenheiro na minha família, que eu me lembro, assim, eu talvez tenha um outro primo depois, mas da minha geração não tem. Então, a gente fala às vezes muito de planejamento de carreira, esse tipo de coisa, que é importante, né? Eu acho que tem que ter um pensamento desse tipo, mas eu não planejei chegar a 30 anos nesse segmento, muito menos ser engenheiro. Mas sou apaixonado pelo que faço, gosto, e foi um acaso que deu certo e que me dá muito prazer. Eu, como falei, né, agora sou engenheiro mecânico e entrei no mundo automotivo como estagiário, né, e fiz a carreira lá. Antes disso, eu não pensava em ser engenheiro, eu pensava em ser arquiteto. Então, talvez só isso daria um podcast separado. Mas eu sempre fui mais ligado a desenho, área técnica, fiz um curso técnico em desenho industrial com a visão de ser arquiteto. Na época, para quem é daqui de Curitiba, nós tínhamos o Jaime Lerner como prefeito, era um cara que me inspirava. Referência nacional. A Curitiba tinha um modelo de transporte, de planejamento urbano, e esse era meu sonho, né? Na verdade, influenciou muita gente, né? Verdade. A arquitetura urbana, né, urbanismo, ele é uma referência. E calhou que eu fiz vestibular no curso de Engenharia Mecânica, um curso recém-inaugurado aqui na Universidade Tecnológica, na época chamava Cefet. Passei e pensei, vou cursar o primeiro e segundo ano para ficar bom em matemática e física, porque depois, quando eu for fazer arquitetura, não tem para ninguém, né? E me apaixonei pelo negócio. Me apaixonei pela mecânica e depois tive o privilégio de fazer um estágio numa grande empresa, que é a Volvo. Hoje a gente concorre, mas ainda é uma empresa que eu respeito muito. E lá que começou tudo, né? Meus primeiros anos foram pura engenharia, então engenharia de desenvolvimento de produto, né? E talvez esse início, um nicho específico da engenharia foi o que me trouxe até aqui, no transporte propriamente, porque eu trabalhava com uma área chamada testes de produtos, né? Então, teste mesmo, de dirigir, testar, medir, colocar aparelho para ver como é que estava a performance. Isso, de uma certa forma, me aproximou de transportadores
porque muitos testes aconteciam e acontecem até hoje em situações reais, e também de concessionárias, que é onde o mundo do serviço acontece, né? Que basicamente foi o que acabou moldando a minha carreira. Só que eu passei alguns anos como engenheiro de desenvolvimento de produto, isso acaba envolvendo várias questões de qualidade de produto, melhoria de produto, e essa foi a minha ponte para a área comercial da montadora. Então, passei disso, e aí eu vejo isso da seguinte forma, né? Num determinado momento da minha carreira, ali, talvez com 7 anos de carreira, como engenheiro, eu comecei a ver e me interessar por questões assim, o produto é um produto bom, robusto, é um produto que a gente testa, valida. No Brasil, a gente tem muita questão, né, que a gente faz na DAF, tropicaliza o produto europeu para as condições da estrada, para as condições dos nossos motoristas, combustível e tudo mais. Mas num determinado momento, eu comecei a perceber que não é só o produto, tem outras coisas. E o que resume essas outras coisas? O serviço, o atendimento, a rede de concessionárias, né, o relacionamento com os nossos clientes. Então, eu fiz uma transição, também, diria que não muito planejada, mas de algo que me despertou curiosidade, de olhar um pouco esse outro lado do mundo do transporte, que não é só o hardware, não é só o caminhão, mas sim o ecossistema todo, né? Concessionária, relacionamento, atendimento. E dali eu fiz essa primeira mudança, por isso que o Duane comentou ali, eu tive uma passagem, uma área que é crítica, né, para o nosso negócio, que é o desenvolvimento de uma rede de concessionárias. No caso da DAF, especificamente, foi mais ou menos onde eu fiz a transição de empresas, né? Eu atuava nesse meio, né, de concessionárias, quando eu saí da Volvo e vim para a DAF. E com muito orgulho, quando eu comecei na DAF, não tinha nada, não tinha fábrica, não tinha rede. A gente começou uma folha em branco. Pois é, eu descobri isso, acho que semana passada, quando eu te encontrei no evento da GoBrax. Você chegou na DAF antes de existir a planta. Exato. Nós começamos a empresa num escritório em São Paulo, morei um tempo lá. A planta inaugurou em outubro de 2013 e o escritório eu comecei a trabalhar lá em maio de 12, um ano e meio antes. E os primeiros funcionários brasileiros começaram ali em março, abril, maio. Então eu faço parte da primeira safra, da primeira geração. Safra mesmo. No escritório um pouquinho maior que essa sala aqui. E trabalhávamos em 15 pessoas lá, mais ou menos. Hoje a grande maioria dessa turma é diretor lá na empresa, inclusive eu. Cara, mas foi uma trajetória muito bem sucedida, né? DAF tá com 10 anos no mercado brasileiro, apesar de ser uma marca muito respeitada mundialmente, sempre é desafiador você abrir um mercado do tamanho do Brasil. E já estabelecido por outras marcas. Né? Poxa, no passado, o segundo caminhão mais vendido do Brasil, né? É um desafio, eu diria que sim, é matemático, desafio financeiro, matemático financeiro, porque quando uma incorporação como a Paccar, né, vou fazendo alguns pontos aqui, né, a Paccar é o grupo que detém a marca DAF e detém outras marcas de caminhão no mundo, é uma empresa global, atua na Europa, nos Estados Unidos, mas quando um grupo como a Paccar decide vir para o Brasil, é um grupo super capitalizado, sólido, é uma decisão binária, assim, né, vou, né? Separa o dinheiro e vem. Vou mesmo. Então constrói a fábrica, desenvolve uma rede de fornecedores, faz alguns investimentos, contrata pessoas. Mas se a gente fizer o mesmo paralelo para a rede de concessionárias, já é por isso que eu falei que é uma questão matemática financeira, né? A gente não produzia nenhum caminhão. Em 2012, quando eu comecei esse trabalho com outros colegas. Como é que a gente convence um cara a investir alguns milhões de reais numa concessionária, fazendo um business case para vender caminhões de uma fábrica que ainda não está pronta, fazendo investimentos, né, acreditando, e obviamente tem que acreditar, senão não faz, mas e compartilhando uma visão de crescimento, de futuro. Talvez quando você fundou a GoBrax, lá, você tenha tido uma coisa parecida, né? Faz tanto tempo que eu nem me lembro, viu? Mas mais ou menos a mesma idade, né? A gente é contemporâneo. E foi aí que foi o meu primeiro desafio ali, né? Montar essa rede com essa engenharia financeira sabe, tem que ter um business case e um retorno de alguma coisa que ainda não está concretizada. A fábrica demorou... Ali a pedra fundamental da fábrica foi lançada no finalzinho de 2011 e ela foi inaugurada em outubro de 2013. Então, quase 2 anos de construção de uma fábrica, em paralelo, os primeiros contratos de concessão de uma rede de concessionárias sendo assinados. Uau! Muita gente acreditou. A gente teve concessionários que chegaram depois, mas eu diria que hoje 80% da nossa rede são concessionários que assinaram lá antes da planta.
Antes da... Interessante. E isso é uma coisa muito visível, né? A cultura DAF, desculpa te cortar, Imagina. mas assim, entrar na DAF e respirar naquele ambiente, você sente que todo mundo tá na mesma página, todo mundo tem a mesma intensidade, a mesma energia para crescer o negócio ali. E, bom, o Brax e DAF já trabalham juntas já tem um bom tempo, e eu senti isso, né? Pessoalmente, entrando na montadora, eu vi as estações de trabalho crescendo, faltando espaço, inclusive, que é motivo de orgulho, né? E acho que esse é um desafio, né? Vou até cortar a sua pergunta, porque eu acho que isso conecta muito com o que eu estava pensando aqui. Cara, a gente vive isso na Gobrax, a gente começou uma empresa, obviamente dentro das suas proporções, né? Com todo devido respeito, mas a gente começou uma empresa do zero, eu e o Thiago, e hoje eu entro na Gobrax, tem uma galera nova, que obviamente eu faço questão de conhecer, saber o nome, mas se eu viajar e voltar, tem gente nova. E eu preciso estabelecer a mesma cultura de crescimento, aquela sede de escrever uma história, a gente tem uma meta audaciosa e tal, e não é fácil manter isso. Como é que você constrói isso? Até mudando, você mudou de cadeira, né? Você saiu do desenvolvimento de concessionárias, foi para a diretoria de After Sales, pegou um setor compacto, hoje ele está muito grande. Como que você adota uma estratégia para estabelecer a mesma cultura, a mesma performance que você tinha antes? Adiciono um ponto na pergunta do Rafa, que você comentou sobre a maior parte do time de diretores da DAF hoje são pessoas que estavam lá no início da companhia no Brasil, né? E a maior parte dos concessionários também são concessionários que apostaram na companhia quando ela veio para cá. Isso já é um sinal cultural muito forte, né? De solidez, de lealdade, né? De confiança. E aí, conectando esse ponto do Rafa, né? A questão da cultura. Fala um pouquinho, adicionando isso. Primeiro ponto que o Rafa falou, assim, de chegar na empresa e ver pessoas diferentes, né? Isso acontece comigo hoje, acontece com outros colegas também. Hoje nós temos cerca de 1.000 funcionários diretos e vários prestadores de serviços terceiros, então passa de 1.000, assim, mas 1.000 é a conta, né, formal lá. E é comum, assim, eu entrar para almoçar na empresa, nós temos um refeitório só dentro da planta que comporta todo esse time aí em vários horários e ver rostos, assim, que não são familiares, né? Que é bem o oposto daquilo que eu tinha lá atrás, que eu conhecia todo mundo e convivia, e até por trabalhar no escritório pequeno, né? E eu concordo com a questão do traço da cultura que você falou, dessa proximidade, dessa afinidade, mas se a gente der um passo atrás, acho que a gente teve um desafio que foi visível lá atrás, por mais que a gente estava agrupando uma quantidade de pessoas que acreditavam no projeto, acreditavam num crescimento, numa ideia, e isso acabou sendo um fio condutor aí, né, que nos une hoje como diretores, como colegas de trabalho, como parceiros de negócio, com a rede de concessionárias. De fato é um fio condutor, mas lá atrás nós tínhamos pessoas vindo de vários lugares diferentes. Então, só para falar de montadoras, nós temos funcionários de todas as fábricas de caminhão do Brasil que hoje trabalham na DAF, né? Então, talvez eu vim de uma montadora, o outro colega veio da outra montadora lá de São Paulo, o outro da outra montadora de São Paulo. Então, não são culturas distintas por natureza, né? Então, antes de chegar nesse ponto de ter um fio condutor ali, a gente teve o desafio de harmonizar essa turma aí. Verdade. Agora, com mais de 1.000 pessoas conectadas, então, existem pessoas na DAF que, por exemplo, não conhecem ainda o AdClay que você vai contar pra gente hoje aqui, né? Tem, com certeza. Então, você falou assim, sou um engenheiro que queria ser arquiteto, você transmite pra gente sempre esse ar de serenidade, né? De correção, de direcionamento. Queria saber quais foram as suas influências na vida, assim, familiares, né? Quem te levou para esse lugar de ser um cara sereno, direcionado, né? Engenheiro que queria ser arquiteto? Eu acho que, como eu falei, eu não tenho referências de pessoas que trabalham na área técnica na minha família. Meu pai é contador, a minha mãe é professora. Do lado da minha mãe, várias tias são professoras. A minha mãe só teve um irmão que faleceu quando eu era muito pequeno, eu não conheci, mas as tias todas professoras. Então, uma família de professoras. Do lado do meu pai... Aqui em Curitiba? No interior do Paraná. No interior do Paraná. E do lado do meu pai, no interior de São Paulo. Meu pai é contador, mas meus tios trabalharam na indústria ferroviária, mas não como engenheiros. Então, realmente foi algo que nasceu comigo.
talvez uma paixão, o meu filho tem essa paixão hoje, talvez tenha algum traço aí, que é o automobilismo, a indústria automotiva, a tecnologia, desenho, né? Realmente, de fato, meu começo era desenho, e eu acho que tem um pouco a ver com traço de personalidade também. Eu gosto, vocês já falaram aqui, né? Eu não esperava essa. Depois eu vou fazer uma piada nessa questão da serenidade. Piada não, vou contar uma história engraçada e lembrar de um cliente amigo aqui. Mas eu acho que o traço de personalidade, uma pessoa reservada, uma pessoa discreta, uma pessoa que gosta de introspecção, né? Gosta de fazer as minhas coisas sozinhos, que acaba sendo um desafio no dia a dia, porque no final das contas eu tenho uma equipe de 50 pessoas, então, apesar de ser um traço de personalidade que eu me sinto confortável, eu preciso interagir com um grupo de 50 pessoas no dia a dia, aí, alguns mais, outros menos. Eu trabalho com clientes, trabalho com redes concessionárias, então eu tenho que oscilar aí entre esse mundo de relacionamento, né, de ser um pouco mais exposto, extrovertido, mas o meu traço natural realmente é esse. E realmente. E um cara sereno, né? Mas tem um equilíbrio legal, porque como a gente acaba tendo uma convivência muito grande, profissional, né? Participa de eventos e tudo mais. O Adclay da Comemoração é um cara que realmente consegue unir o time e tem aquela vibração. Mas eu repito, assim, uma coisa que me encantou muito, a primeira interação que eu tive contigo, teu ar, talvez não seja a palavra correta, superioridade, porque sou um pouco arrogante, mas não é para esse lado, não. É realmente entrar na sala e dominar a sala. Eu acho isso sensacional. E a gente que conversa muito com C-levels, com pessoas de executivos de alto nível, tem gente que tem muito conteúdo, mas às vezes não consegue desenvolver isso, né? Eu, por exemplo, sofro muito no corporate quando vou interagir, porque eu sou um cara já mais risonho, gosto de ser um pouco mais informal e tal. Sinto esse contraste diariamente quando trabalho com o Duane. O Duane é um cara sereno também, mas achei muito legal, assim, isso que você conseguiu desenvolver, esse equilíbrio com o time, né? Deixa eu contar, então, para terminar a carreira, porque acho que a gente tem que fechar o capítulo aí. Como vocês falaram, eu vim para a diretoria de After Sales. Isso tem a ver também, eu misturo um pouquinho a DAF com a minha história, porque acho que aí dá contexto, né? Então, em 2010, a gente estava com mais ou menos 8 mil, 9 mil caminhões DAF vendidos no Brasil. Hoje a gente tem 37 mil, chegando a 37 mil. Devemos passar de 40 mil esse ano. Então, mas lá em 2020, se eu falei 2010 antes, 2020, lá em 2020 a gente estava com 8, 9 mil caminhões. E olhando para frente, falando, cara, isso vai crescer demais, né? E para crescer demais, a gente vai precisar, no ritmo, né? Quando falo crescer em ritmo, 10 mil caminhões, 20 mil caminhões, 30 mil caminhões, a gente vai precisar dar um salto de patamar, de estrutura, de atendimento, de rede de concessionárias. E naquela época foi criada essa diretoria de After Sales que eu assumi, e foi um projeto que você conheceu a empresa lá atrás, a nossa área, né? A gente partiu de uma área que tinha mais ou menos 8 pessoas para essa área que hoje tem 50 pessoas, e não é questão da quantidade de pessoas, mas o que a gente pretende... Complexidade, com esse tamanho pessoas, que é isso. E o que a gente quer entregar com isso, né? Então não é pessoas por pessoas. Então a gente veio se preparando para isso, né? Para atender uma frota cada vez maior. E um outro ponto que a gente vem fazendo nesses últimos anos é diversidade de produto. Então, até 2010, de novo 2010, até 2020, a gente vendia um nicho de modelo de caminhão, um cavalo mecânico, trator, duas configurações de eixo, uma motorização, e a gente vem abrindo esse nicho, né? Hoje a gente entrou em segmentos que a gente não atuava antes, segmentos semi-pesados, motores menores, caminhões rígidos, com configurações de eixo diferente. Então isso também abriu o leque, né? E isso demanda o after sales ou pós-venda de uma forma diferente do que eu ter um produto mais... Capacitação das pessoas. Mas tudo multiplica, né? Porque eu preciso treinar uma equipe de atendimento, eu preciso treinar em vários produtos. Exato. Eu preciso ter um catálogo de peças, eu preciso ter vários catálogos de peças. Então isso vai multiplicando também, além da... Então multiplica a quantidade de caminhões pela diversidade, né? E nessa preparação, eu falei que eu ia comentar de um cliente amigo aí que usa essa questão de serenidade, mas o pós-venda ele também tem uma característica de, assim, o socorro, né? O atendimento emergencial, é o problema, é o caminhão que precisa de uma assistência, é o cliente que precisa, às vezes, da nossa parceria aqui para ajudar ele a entender os números do negócio dele.
Então, e algumas vezes essa demanda ela é urgente, ela é estressante, né, todo dia tem um dos nossos produtos é o atendimento emergencial no 0800, o cliente liga lá e precisa de ajuda, você tem que resolver. Então, a comparação que muitas vezes eu escuto na forma que vocês fazem, assim, a gente conseguir manter essa serenidade no meio desse turbilhão, né? Exato. Eu acho, desafio, né? particularmente, eu acho que tem que ser assim, porque senão a gente não consegue respirar, não consegue raciocinar. E aí um cliente amigo que eu citei aqui, ele usa essa expressão assim, que é o rosto de Mona Lisa, né? Você tem que manter aquela expressão um pouco misteriosa, assim, talvez até, mas parece ser um sorriso, mas o olhar é meio diferente, independente do que está acontecendo em volta, né? O mundo está ali girando a mil, mas você tem que estar com aquela cara. Rosto de Mona Lisa. Poker face. É uma frase que a gente às vezes fala na Gobrax, que é assim, o médico do pronto-socorro não pode desmaiar por conta de sangue. Isso aí. Ele precisa estar preparado para lidar com aquele cenário ali, né? Exato. E você falou um pouco sobre essa questão da tua experiência, né? Quase 30 anos no transporte de veículos pesados e também da implantação da DAF no Brasil e participar de todo esse projeto de trazer uma marca para um país, né? Com toda a complexidade. Só que outras mudanças vieram nessa mesma época, né? Então, o mercado brasileiro de transporte rodoviário mudou muito, né? Os perfis, preço dos equipamentos, a relação do embarcador com o transporte. Então, isso foi mudando nesses 10, 11 anos. E uma outra coisa que mudou muito também, e não foi só no mercado de caminhões, foi a relação do serviço dos produtos vendidos, né? Todo produto, ele vem muito mais embarcado de serviços, né? E isso é uma tendência em vários mercados. Daí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? O que você viu de mudança além da implantação da operação no Brasil, o que você viu de mudança no transporte e também do papel de serviços à venda de produtos? Eu enxergo a mudança, concordo com o teu ponto de vista e eu acho que, no final, talvez uma palavra que resume isso é profissionalização. Né? E profissionalização no sentido que antigamente não era profissional, parece que assim, estava tudo errado antes, agora está certo, mas profissionalização no sentido de que as exigências, o nível de exigência aumentou, né? As empresas têm cada vez menos espaço para gerenciar seus custos, cometer erros. Então, nesse sentido, a exigência fez com que a régua subisse, né? Os caminhões, os produtos, né? O mundo automotivo ele evolui, mas é um mundo relativamente fechado. Então, nós temos um produto, caminhão, que tem componentes, que são poucos fabricantes, né, que fazem ali todos os componentes que estão ali dentro do produto caminhão completo. E cada vez mais os produtos se tornam muito parecidos. Eu não quero simplificar aqui e dizer que todos os caminhões são iguais. Às vezes a gente escuta isso, não são iguais. Eu acho que existem produtos e produtos, e eu acho que a DAF está muito bem posicionada nesse meio aí, mas é cada vez mais difícil distinguir o produto A do produto B em termos de performance. Então, quando a gente coloca esse cenário de margem de manobra menor, exigência maior e todos os produtos tendendo a se aproximar assim, num desempenho ideal, o serviço, aquilo que está sendo agregado é que acaba fazendo a diferença, sabe? E por lado dos nossos clientes, eu acho que também é natural que eles acabem buscando formas de se diferenciar. Talvez na ponta, né, o cliente com o embarcador também tem um nível de exigência, uma régua subindo ali de pressão por redução de custo, pressão por maior assertividade, maior disponibilidade, cumprimento de prazo, demandas ambientais, enfim, as demandas vão surgindo lá que também chegam, né, por transportador e ele acaba tendo que buscar recursos para se diferenciar, para conseguir entregar um produto, um serviço melhor. Então, eu acho que a necessidade de que o serviço acabe sendo embarcado cada vez mais junto com o produto vem do nosso lado, montadora para frente, e do lado do embarcador para trás, e tudo isso se junta no transportador. Mas, Edclei, vocês fizeram isso de uma maneira muito bem feita, porque se a gente olhar para cenários parecidos, né, por exemplo, olhar para os leves, quantas montadoras chinesas entraram, não prosperaram, né? Até no mercado de caminhão teve
montadoras. No ano que a gente começou, Rafa. É? No ano que a gente estava ali na pedra fundamental, na construção, nós tivemos anúncios de duas empresas chinesas. Tivemos caminhões no Brasil rodando, importados. Um certo trabalho, né? Porque a gente era comparado com eles. Sem dúvida. Assim, e eu respeito qualquer empresa de qualquer lugar do mundo, mas a gente era comparado, principalmente passou a ser comparado no momento em que essas empresas começaram a perder tração. E começaram a deixar o país, e alguns caminhões ficaram aqui sem assistência. E a dúvida que era para outras marcas, ela transfere para você imediatamente. Exato. Ela pesa. Então a gente teve realmente esse desafio, mas eu acho que à medida que a gente foi avançando em volume, em mercado e conseguindo agregar ao nosso produto o pacote de serviço, atendimento, que eu acho que isso mostra mais o DNA da marca, da corporação, eu acho que essa diferenciação acabou ficando clara, né? Mas isso que você puxou é verdade, assim, às vezes num tom um pouco generalizando demais, o pessoal acaba falando que o produto é o mesmo, os fornecedores são parecidos e tal, mas tem uma combinação entre a sinergia aplicada entre essas peças, né, para uma parte performática, mas a cadeia de serviço que vocês construíram realmente acho que foi fundamental para trazer a segurança da marca, assim, porque é a maior preocupação, né? Quando você compra um carro, um caminhão, você quer entender, ok, como que vai ser minha revenda, como que vai ser a estrutura de uma concessionária para me atender, e acho que praticamente há alguns anos, assim, vocês superaram, e quando a gente fala alguns anos numa história de 10, baita case de sucesso. Eu acho que esse ponto ele é bem importante, queria que você falasse um pouco, porque a gente, como consumidor de automotivo de uma forma geral, a gente já vivenciou a entrada de várias marcas no Brasil, marcas que foram bem-sucedidas e marcas que não foram bem-sucedidas. E a gente sabe que o desafio maior não é trazer a marca, o desafio maior é você conseguir entregar o pacote inteiro de serviço com a experiência do cliente de forma continuada. E vocês fizeram isso num intervalo muito curto de tempo. Então, foram 10 anos. Em 10 anos, a DAF já ocupa uma posição de share de mercado que eu acredito, eu não sei se é igual em todos os lugares do mundo, mas eu queria que você falasse como é que foi visto isso pela companhia, né, pela multinacional, no aspecto de, trouxemos para o Brasil, fizemos isso em 10 anos. Esse é um case mundial? Quais foram os aprendizados? Vou falar um dado público aqui, então é tranquilo, né? Falando do Grupo Paccar, né? O Grupo Paccar atua, como disse, nos Estados Unidos. Lá nós temos duas marcas de caminhão, a Kenworth e a Peterbilt. Combinadas, elas representam mais ou menos 30% do mercado americano de caminhões. Europa, a DAF representa mais ou menos 17% do mercado de caminhões. A posição dos Estados Unidos é uma posição de top 3 ali, briga pela liderança. Na Europa, 17% representa alguma coisa de top 4, top 5, top 4, acho 3 ou 4. O mercado europeu ele é mais equilibrado, assim. São 6 grandes marcas lá. Se você dividir... países de origem. Se você dividir 100 por 6, não, né? dá 16. Então, tá bem ali. Então, tá cada um brigando no seu espaço. Verdade. Existe realmente no mercado europeu uma tendência dos países liderarem nos seus mercados de origem, óbvio. A DAF lidera em 5 países, Holanda, por obrigação de fazer em casa. Não pode nada diferente disso. Eu lembrei de 7-1 agora, tem coisas que você não pode deixar de fazer dentro de casa. Às vezes acontece, mas tem que ganhar em casa, né? Então, mas ela lidera, por exemplo, para dar uma referência de volume, né? Ela lidera no Reino Unido, que é um dos 3 principais mercados da Europa ali, a DAF lidera lá. Não existe uma fábrica de origem britânica, né? Aliás, nós temos uma planta lá, nós temos uma planta de caminhões na Leyland. Mas não da marca que nasceu ali, né? Não, era uma planta que o Grupo Paccar comprou. Ah, entendi. E hoje fabrica caminhões DAF lá. Que legal. Com o volante do lado errado. Do lado errado. Mas essa presença é uma subsidiária da empresa que é muito forte e faz com que a gente seja líder lá. Aí Bélgica, olhando o mapa da Europa ali, né, a região da Holanda, mais Reino Unido, aquele cantinho ali, pegando o mar ali, é onde a gente lidera. A Alemanha tem grandes marcas lá e elas lideram lá. E a gente participa lá e terceiro lugar, então tem ação de respeito. Tem as 2 marcas alemãs liderando e a gente está ali junto.
Tem a parte nórdica lá com as outras marcas que lideram lá, obviamente, e a gente está lá. Tem o sul da Europa com marcas francesas, italianas que lideram, mas a gente, assim, eu tive a oportunidade de ir para a Europa agora em fevereiro, meu aniversário. O gostoso lá é andar lá e ver caminhão DAF em tudo que é lugar, né? Itália. Mas isso, porra, tem por lá atrás, então, tem muito XF. Então, acho que realmente 17% de mercado na Europa é uma participação expressiva. Mas para chegar no ponto, né? Eu vou falar rapidamente, México, parecido, posição consolidada de mercado. Austrália, parecido, posição consolidada de mercado brigando pelo top. Então, para o nosso grupo, né? Eu reforço, isso é público, né? A gente tinha uma participação, antes da DAF Brasil, a gente tinha uma participação mínima na América do Sul, como inclusive outras marcas, que a gente pode explorar isso numa outra oportunidade, mas a gente comercializa caminhões fora do Brasil também, vindos da Europa, vindos dos Estados Unidos. Então, naquela época, a participação era bem pequena. E com a DAF Brasil, que é o maior mercado da América Latina, a nossa planta, o que a gente está fazendo aqui, e hoje a nossa planta também impulsiona algumas vendas, algumas exportações para fora do Brasil, aí vira um case, como você falou, mas era também um movimento estratégico do Ani. Assim, onde que a Paccar poderia crescer? Na América Latina, sabe? Então, esse movimento teve essa conotação do investimento que o grupo fez lá atrás. Era uma oportunidade de crescimento num espaço que estava pouco explorado. Hoje a gente tem, no Brasil, né, um pouco mais de 10% aí de participação do mercado nos segmentos que a gente atua. Como você falou, a gente tem modelos de caminhões figurando aí no ranking dos top mais vendidos, aí nos nichos que eles atuam também. Então, acho que isso é um pedaço da história. Isso é um caminho, né? Um pedaço do caminho, não sei se é metade, com certeza não é o começo, com certeza não é o fim. Você é uma outra característica sua, né? Você sempre que traz uma realização, né? Você faz questão de dividir isso, né? De não trazer o holofote para si. Eu acho que isso é uma forma de liderar também pelo exemplo, né? Mas a gente está falando aqui sobre o mercado de transporte que interessa muito para os nossos líderes aqui que nos assistem, líderes de transporte, mas existe uma outra questão que é colocar a bandeira num lugar novo, fazer uma coisa diferente, chegar lá e pegar todos os desafios do início e fazer acontecer. E você veio do mercado, de uma empresa do mesmo segmento, você já tinha aí anos e anos de experiência. O que você considera que o teu time, ali, aquele núcleo que estava na salinha pequena no início, tomou de decisão, independentemente do apoio da companhia global ou da intenção de crescer, acreditam assim, bom, isso aqui foi, essas questões aqui foram realmente muito acertadas. Uhum. Isso aqui fez a diferença para a gente chegar e entregar como a gente entregou. Eu acho que, assim, como eu comentei, nós tivemos pessoas vindo de várias empresas e até de outros segmentos, né? Não necessariamente segmento de transporte, caminhões. E eu acho que cada um de nós trouxe erros e acertos na bagagem para poder tomar decisões. Talvez, isso aqui eu já experimentei um caminho, sei os prós e contras, sei os desafios, e a gente acaba ajustando as velas aí no curso dessa navegação para tentar fazer as melhores escolhas. Mas eu também senti isso por ter trabalhado 17 anos numa outra indústria, numa outra marca. Às vezes a comparação imediata, assim, fez lá, vai fazer aqui, não funciona, não era assim, sabe? Mas muitas vezes as pessoas me perguntavam isso. E como meus colegas devem ter escutado isso, então vai ser igual era lá na outra empresa, tal, aquele programa, aquela forma de fazer. E em um momento a gente teve essa visão, né, de copiar. Como eu falei, cada profissional traz uma bagagem e sua experiência, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e usa isso no seu repertório no dia a dia. Mas eu acho que a empresa nasceu com uma característica própria e com uma cultura própria também. A gente tem uma diferença, talvez com outros players no mercado brasileiro, que é ter um headquarter americano, né, que traz um tempero um pouquinho diferente, pace diferente para fazer as coisas. A nossa o fato do nosso headquarter estar nos Estados Unidos com um volume de caminhões americanos ali nessas duas marcas que eu citei, traz outras referências para nós. Então, quando a gente fala de desenvolver serviços aqui, ou desenvolver até o produto, né, a gente não olha só o mercado brasileiro, a gente olha o mercado americano. Você fala assim, poxa, mas é completamente diferente.
O caminhão americano é bicudo, o caminhão americano é aqueles caminhão cromado, com cama, com geladeira. Realmente, inclusive são produtos excepcionais. Mas, ao mesmo tempo, eu falei agora há pouco, né, que subia a régua, né, do mercado, do nosso segmento, desde o embarcador até o fabricante, passando pelo transportador. Ao mesmo tempo, o mercado americano é um mercado extremamente... A régua lá já está bem alta faz tempo, né? Então, eu acho que a gente pode aprender algumas coisas lá, a forma de fazer negócios, dos serviços que pode ser Embarcados na solução. Então, na parte de serviço, a gente tem muita coisa que a gente pode olhar lá. Talvez outras montadoras também façam isso, mas eu falo que eu vivencio no dia a dia, né? E eu acho que a cultura que a gente acabou criando foi um misto aí entre pessoas que vieram de vários lugares, com as suas experiências e a capacidade de mudar algumas coisas que aprenderam e desaprenderam, ou, né, fazer diferente. Uma linha dessa cultura híbrida e americana europeia. A DAF também tem uma cultura muito forte na Holanda, né? A DAF, um tipo de empresa na Holanda, assim, tem pessoas que se aposentam lá com 40, 50 anos de empresa, então tem uma coisa enraizada bem forte ali, que passou a ter uma gestão americana há uns 25 anos atrás. Então, tem um híbrido ali, tem uma mistura interessante, né? A gente fala de diversidade hoje, talvez aí tenha um exemplo interessante, né? Uma cultura americana tocando uma empresa centenária holandesa, com pessoas, gerações de famílias que trabalharam lá, e a gente aqui no Brasil criando um híbrido aí, pessoas de diversas origens, acreditando num projeto, acreditando numa visão, dando as mãos literalmente, né? Porque eu acho que essa é uma característica, falando de liderança um pouco, né? Que esse grupo começou lá no escritório, lá em São Paulo, e que, lógico, algumas pessoas chegaram depois, mas eu acho que as pessoas que chegam depois também acabam percebendo e entrando nessa... É um grupo muito coeso, sabe? Nosso grupo de liderança na empresa é muito coeso. A gente... 1.000 pessoas ainda é um tamanho que dá para todo mundo. Eu falei agora, meio contraditório, né? Eu falei que às vezes eu encontro pessoas que eu não sei quem são, de onde vem, mas esse grupo que está lá há mais tempo, a gente é muito coeso e a gente conversa, almoça junto, compartilha das dores, compartilha dos desafios, não existe vaidade, não existe... Somos todos humanos, óbvio, não estou querendo pintar um cenário aqui de que as coisas são perfeitas, mas eu acho que existe uma coesão acima da média ali, no meu ponto de vista, que me dá muito prazer de trabalhar lá também. Então, muitas áreas numa empresa grande, né, existem conflitos que são naturais, né, fazem parte do negócio. A área financeira quer diminuir custo, a área de marketing quer fazer um investimento para fazer uma divulgação do produto. São conflitos naturais que qualquer empresa vai ter e que fazem parte do negócio. Então, como é que a gente equaciona isso, né? Então, esse grupo de liderança coeso, acho que é uma fórmula aí que não fortaleza, uma fortaleza, né, para poder navegar esse desafio aí. Ano de Fenatran muda muito o cenário dentro de uma montadora? Muda, assim, na verdade, pensando a cada 2 anos, né, talvez não dá nem tempo de... Termina uma, começa a respirar, mas já começa a pensar na outra. Então, lógico, no começo, sim, ainda dá uma... Mas muda bastante coisa, principalmente porque a gente tem que entender o timing do mercado, né? Por exemplo, nós tivemos a introdução da legislação Euro 6, agora, no começo do ano passado, e a Fenatran de 2022 foi a virada. Isso, né? Então, aquele momento era uma introdução de uma tecnologia, exigência legal, que trazia uma preocupação para o mercado, que encareceu os produtos, né? Porque os produtos, para atender a legislação, tiveram que agregar mais tecnologia para poluir menos, e o mercado fica apreensivo. O mercado pensa, poxa, compro na feira, porque a Fenatran, no final das contas, é uma oportunidade de compra, né? É uma feira de negócio. E aí, o transportador vem com a intenção de comprar, ou ele vem com a intenção de conhecer a tecnologia, mas fala assim, eu vou esperar um pouquinho mais, deixa eu ver isso aí. E óbvio que não tem uma solução única. Talvez alguns venham no modelo A e outros venham no modelo B, mas a gente tem que entender o momento. Esse ano a gente não tem mudança de legislação. Imagino que cada montadora vai trazer uma estratégia, talvez de produto, de serviço, de uma novidade, né? Falando em termos populares aí.
o nosso mercado esse ano está com um volume interessante, mas tem desafios, né? Desafios macroeconômicos, juros, política, incertezas, safra, questão climática, Rio Grande do Sul. Então é um mercado que está bom, mas com desafios. Não existe mudança de legislação e eu espero novidades, né, do mercado como um todo. Infelizmente eu não posso falar aqui das nossas, mas teremos. E assim como provavelmente a gente vai ver coisas novas em várias outras frentes lá. Mas pela tua experiência, passa a ser uma sprint de inovação, né? Bienal, assim. Sim, é um marco, né? É um marco, é um momento em que, independente de comprar ou não comprar, independente de mudar a lei ou não mudar a lei, é um evento que dita o ritmo do setor. Com certeza, o nosso planejamento, ele leva em consideração a data, assim, esse ano tem Fenatran ou não tem Fenatran? Não, então vamos fazer uma linha do tempo aqui para planejar um lançamento, pensando no Fenatran ou pós-Fenatran. Então, a Fenatran dita o ritmo do mercado nesse sentido, sim. Tanto dos lançamentos de produtos como das inovações que o setor acaba trazendo. Legal. Não vai entregar o que vai vir na Fenatran, mas... Então, vamos encerrar o programa? Não. Eu quero muito te ouvir no seguinte aspecto, né? É natural que a demanda dos clientes vem mudando ao longo do tempo, até como você falou, né? Por exigência da cadeia, às vezes por exigência, às vezes por iniciativa inovadora do transportador, mas, de certa forma, o nível de exigência dos clientes vem mudando ao longo do tempo, né? E olhando para isso também, você tem o futuro da camada de serviços que você lidera hoje dentro da DAF, né? Como você enxerga, para onde vai essa camada de serviço, contando um pouco em relação à exigência dos clientes e contando um pouco da estratégia da DAF. Então, você não vai entregar o que é da Fenatran, mas você vai dizer para a gente o que você está enxergando daqui para frente. Posso olhar da seguinte forma, o que a gente pode esperar, né? E aí, subentende-se que a gente está olhando isso. Quero ver ele falar isso agora sem entregar o que vem na Fenatran. Não, eu vou emendar a pergunta que você fez com relação ao como que está acontecendo com os nossos clientes, né, com o mercado, a régua que está subindo para eles. Então, eu acho que assim, isso não é novo, na verdade. Nós precisamos entregar para os nossos clientes cada vez mais disponibilidade de produto e redução de custo da operação deles. Que aí eles conseguem competir na ponta lá com um frete mais competitivo também, e o embarcador vai ficar feliz também. Então, a nossa contribuição nessa cadeia aí é conseguir entregar um produto mais disponível e com baixo custo. E para isso, os serviços ele acaba contribuindo aí com vários pedacinhos dessa equação aí. Porque assim, um caminhão, quando a gente fala de disponibilidade do caminhão, basicamente a gente está se referindo à manutenção e a paradas não planejadas. Mas manutenção, quando eu falo manutenção preventiva, né? O caminhão precisa parar para fazer algumas manutenções e aquilo que acontece de uma forma não planejada. Então, como que a gente reage no não planejado? Então, a gente pode esperar soluções mais assertivas, no sentido de, no evento não planejado, a gente conseguir restabelecer esse caminhão o mais rápido possível, através de tecnologia, através de monitoramento dos caminhões, entendimento, né, mais rápido do que está acontecendo ali. E no planejado, né, na manutenção corriqueira, preventiva, fazer isso da mesma forma, mas buscando aí uma agilidade, né, buscando um planejamento do serviço. Quando é a mesma coisa que a gente ir ao médico por uma emergência e ir ao médico com uma consulta marcada, né? Na emergência, a gente quer um atendimento... Os dois casos têm que ser rápido, mas são tipos de atendimento diferentes. Teu nível de paciência está E quando a gente vai numa consulta marcada, sim, o nível de paciência no nível de paciência do emergencial, você já tem que ter um perfil mais Mona Lisa, você não pode perder a linha. Mas no atendimento planejado, né, um agendamento, um planejamento correto, uma alocação de recurso para poder fazer com que aquela manutenção, ainda que planejada, ocorra no menor tempo possível, de novo, através de tecnologia, né? E a tecnologia aí, né, agora eu tô falando mais no ambiente de vocês aí, né? A gente monitora os caminhões, a gente sabe onde os caminhões estão, a gente sabe qual é a quilometragem desses caminhões, e do lado da montadora nós sabemos o que aquele caminhão requer de manutenção preventiva. Então, quando a gente combina dados
que a gente consegue extrair remotamente do veículo, a gente consegue oferecer uma experiência melhor em termos de manutenção, que garante uma maior disponibilidade. Então, a gente espera ter soluções, e a gente está olhando, a DAF está olhando isso com muito carinho, né? Soluções que entreguem mais disponibilidade dessa forma. Do lado do custo, acho que a tecnologia também nos ajuda a ser mais assertivos, né? Então o nosso carro-chefe aí, em termos de custo, de gestão de custo de manutenção, é o contrato de manutenção. Então, no contrato de manutenção, a gente consegue oferecer para o cliente um preço fixo por um pacote de serviço. Com tecnologia, a gente consegue ser mais assertivo e até personalizar mais essa proposta de valor para o cliente. Então, os nossos clientes têm características de operação, né? Às vezes é o mesmo caminhão que opera... Bom, uma coisa bem óbvia, né? É o mesmo caminhão que opera com implementos diferentes. Ou opera com uma logística diferente. Um caminhão roda 15 mil quilômetros por mês, o outro roda 5 mil quilômetros por mês. Um caminhão trabalha 6 meses e tem entre safra, o outro trabalha o ano inteiro com uma regularidade bem pouca variação. Então, a gente está olhando formas de ajudar os nossos clientes a administrar essas variações, essa sazonalidade, ter mais flexibilidade na hora de montar um pacote de manutenção desse tipo, porque, no final das contas, isso a parte interessante do contrato de manutenção para o transportador é ele ter na planilha de custos dele, que tem uma série de coisas lá, uma série de linhas, né, de variáveis, uma delas ele ter lá de certa forma fixa ou pelo menos controlada, né? E ela nem é a maior linha, na verdade ela é uma linha que está lá da metade para baixo, do meu ponto de vista. Tem outras linhas que pesam muito mais, mas se a gente conseguir deixar essa linha de uma forma assim mais leve para a gestão da empresa de transporte, ele pode se dedicar ainda mais na gestão das linhas que pesam mais, combustível, pneu, motorista, né? E aí, um outro ponto interessante é que essas 3 linhas que eu citei, né? Pneus, combustível e motorista, pneus eu diria que é um pouco consequência, mas elas acabam tendo uma relação muito clara com o custo de manutenção também. A forma que o caminhão é conduzido, o motorista é uma peça fundamental hoje no transporte para atingir várias outras. Na verdade, o motorista talvez ele seja uma ramificação, assim, a partir dele é que muitos outros custos podem ser mais ou menos expressivos, né? Então aqui a gente tem uma visão de trabalhar essas conexões de motorista com performance do caminhão, motorista com custo de manutenção, e aí eu acho que isso pode ser estendido até para outras demandas que os nossos clientes têm, motorista com a pontualidade da entrega que ele vai fazer. Então existe uma teia, né, uma rede grande aí de variáveis, e que a gente também está olhando com carinho soluções aí, com o uso de tecnologia, para que a gente consiga oferecer mais proposta para os nossos clientes. Legal. Duane, desculpa, minha primeira vez no podcast. Tô adorando. Muito obrigado. O Rafa, eu vou falar uma coisa, para colocar o Rafa numa mesa dessa aqui, falando para a câmera, para fora, é um respeito muito grande por você, com certeza. Rafa low profile total. Deixa eu te perguntar. Primeiro, como é que tá o tempo? A gente consegue? A gente tá bem. Eu sou o timekeeper, vai com tudo. Beleza. Eu tô me sentindo aqui meio que entrevistando vocês dois, então assim, deixa que fica de papo aí que eu resolvo aqui. Preciso deixar claro que é muito legal fazer isso do teu lado. Não, imagina. Vai embora na Gobrax, já é uma honra para mim ter você na nossa companhia, é uma coisa muito legal. Igualmente, Fabinho, você sabe disso. É aprendizado constante e a gente conseguir, de certa forma, compartilhar o nosso dia a dia com as pessoas, pegar os bastidores de uma empresa do tamanho da DAF, um cara de alto nível como a Adclay, assim, acho muito legal esse projeto, tô bastante contente. Falando em alto nível, eu queria fazer uma ponte aqui, mudando um pouco de assunto, eu queria fazer uma ponte com a questão do sucesso, né, que você é um cara muito bem sucedido na carreira profissional, e eu percebi ao longo das vezes que a gente foi conversando que você leva o esporte muito a sério. E é um padrão, assim, né? Toda vez que a gente encontra um executivo de alto nível muito bem sucedido, o cara sempre pratica esporte, ele tem algumas coisas que são inegociáveis na vida pessoal dele. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa relação do esporte com o teu sucesso profissional e, se possível, se você pudesse falar um pouquinho também o que é ou quais são os pilares do sucesso profissional para você. Realmente, eu acho que a gente encontra vários cases de executivos
têm ligação com o esporte e fazem o paralelo, né, entre a vida esportiva e a profissional. Para mim começou um pouco por acaso. Eu fosse, assim, esporte por esporte, assim, mediano, eu sempre gostei, né? Jogava futebol, fazia algumas coisas, mas nunca com uma vocação, assim, né? E mais ou menos quando eu tinha uns 30, um pouco menos de 30 anos, eu queria perder peso. E comecei a praticar corrida, mas no parque, aqui em Curitiba, né? Parque Bacaxiri, que eu morava do lado ali. Eu ia lá, corria, dava uma volta, 2 voltas. Mas assim, como traço também de personalidade, eu acho que eu tenho a competitividade como, assim, dentro de mim, né? Então eu ia lá, dava uma volta no parque, e depois eu queria dar 2. Aí eu dava 2, queria dar 3. Aí dava 3. O Parque Bacaxiri, ele tem, se não mudou a pista lá, é um formato de 8, ele tem 1.885 metros. Tá marcado no chão lá. Até hoje eu lembro. E é curtinha, né? Não é larga, né? Compete com quem tá andando. Quase 2 quilômetros, assim. E aí eu ia lá, 3 voltas, agora eu quero dar 3 voltas em 30 minutos. Então eu comecei nessa pegada, sabe? Mas no fundo era perder peso. Aí começou a aflorar esse espírito de, não, eu posso fazer mais, eu posso correr mais rápido. Chegou a fazer, inclusive, um Ironman, né? Aí cheguei. Aí dessas 3 voltinhas no Parque Bacaxiri para um Ironman. Essa foi a carreira. Hoje eu não tô mais nessa. Você foi generoso quando você escreveu ali, porque eu já fiz triatlon recentemente. Ano passado fiz o meio Ironman. Esse ano eu fiz o Sesc Triathlon aqui em Caiobá. Mas já num ritmo mais confortável para minha idade, vamos dizer assim. Mas exige preparação, né? E exige a disciplina, que eu ia chegar nesse ponto, né? Qual que é o paralelo que eu faço do esporte com a vida profissional? É a disciplina, é a dedicação, é a resiliência, é o planejamento. Por exemplo, ninguém faz um Ironman sem planejamento. Ali, eu vou voltar até lá no comecinho, né, do Parque Bacaxiri lá. Eu corria no parque. Num dia eu fiz uma prova de 10 quilômetros com a minha esposa. Ela também foi a primeira corrida que ela fez. Então, saí de uma prova uma corrida no parque de 30 minutos para uma prova de 10 quilômetros, que é quase 1 hora. Naquela época era isso, né? Na véspera da prova, a gente foi jantar, convidado por uma vizinha, ficamos até tarde, jantamos, tomamos vinho, e daí fomos fazer a prova no dia seguinte. A gente terminou a prova falando assim, eu nunca mais vai fazer isso, estamos no lugar errado, né? Mas fui aprendendo. Aí depois eu cometi um segundo erro, mas erro, assim, um amigo me convidou a fazer uma maratona. Então foi da corrida no parque para 10 para uma maratona, 42 quilômetros, em poucos meses, assim. Falei, cara, não dá, bicho, eu só corri 10 até hoje. Marcão, o nome dele, Marco Antônio, Marcão. Marcão, não dá. Como é que... Não, dá sim, cara. Você corre quantos? Corro 10, 2 vezes por semana. Faz o seguinte, não tô prescrevendo treino pra ninguém, que senão o Conselho de Educação Física vai... Não faça isso em casa. Não faça em casa. Não, aumenta pra 15 aí, 20. E aí a frase que ele me falou na época que me marcou muito, assim, maratona é a cabeça. Se você treinar até 20, ali no dia você corre, então você faz. Do 20 ao 40, a tua cabeça te leva, né? Não é bem assim. Então, terminei a prova, andei, xinguei todo mundo, falei que nunca mais ia fazer aquilo de novo, mas aquilo me levou para um ponto que eu queria chegar, que assim, eu aprendi que eu precisava, se é para fazer isso, tem que ter todos aqueles elementos que eu citei. Então, disciplina, planejamento, conhecimento. E aí da maratona para os triatlos e para o Ironman, eu me lesionei em alguns momentos. Aí, puxa, o que eu estou fazendo de errado para não me lesionar mais? Aí comecei a nadar por causa de lesão na corrida. Fui nadar, aí conheci um triatleta, aí comecei a andar de bicicleta, aí conheci uma equipe de triatlo. Mas ao longo dessa jornada toda, eu eu aprendi, né, ou senti os elementos do esporte que a gente consegue levar para a vida profissional. Que são esses pontos que eu falei. Então, como eu disse, ninguém faz um Ironman sem planejamento, sem dedicação, sem resiliência, sem força de vontade. Tudo isso parece clichê, mas é uma transposição perfeita. Assim. Mas tem um ponto que você colocou aí, que é a questão da competitividade, essa vontade de vencer. Eu acho que ela é a fórmula quando naquele momento você não está tecnicamente capacitado, mas você precisa, e aí sim eu acredito no Marcão, né? Eu acho que por uma exceção isso funciona. Você está exposto à lesão, está exposto a uma série de coisas, mas
numa situação de sobrevivência, realmente a mentalidade vai. A gente não pode deixar num cenário profissional, por exemplo, e é uma coisa que a gente se cobra diariamente na Gobrax. Poxa, estamos crescendo, a gente sente que é uma marca consolidada, respeitada, a gente não pode deixar isso crescer na nossa cabeça, a gente tem que fazer isso de uma maneira muito organizada. Doni trouxe uma provocação aqui, numa reunião geral que a gente teve da empresa, ele fala assim, ó, cara, quem quiser se desenvolver, botar de coração aberto para ajudar, mas assim, o cara tem que ter no mínimo a força de vontade, essa vontade de vencer, porque isso eu não vou colocar no cara, né? E, inclusive, é muito difícil isso hoje em dia, né? Eu estendo a minha próxima pergunta falando o seguinte, conflito de gerações. Você tem aí vamos chamar de velha guarda que formou aí essa raiz da DAF, mas o time está crescendo, você tem gerações novas. Você tem sentido esse desafio na sua gestão? Como é que tá isso? Eu tenho sentido muito, tá? Tenho sentido muito. Não, eu não tenho dúvida, assim, eu tenho... O Rafa é geração Z, não sei o que ele... Eu sou um... A gente tá sentindo da dele pra si. Mentalmente eu sou um baby boomer, assim, envelhecido já, sabe? Já tenho cabelo branco. Pra falar... Poderia falar pela empresa toda, mas falando só da minha área, né? Eu tenho pessoas de todas as gerações ali, e eu provavelmente tô encabeçando ali eu sou o vozinho ali da turma, mas de fato eu tenho pessoas, estagiários lá que estão cursando faculdade com 20 anos, né, nasceram já, e eu sou, coincidentemente, né, não é por causa disso, não é a causa, nem o efeito, né, mas eu sou a pessoa mais velha da minha área, meio natural. A gente convive ali com gerentes que têm seus 30 anos, supervisores, coordenadores, engenheiros. Então a gente passa por todo... As expectativas são diferentes, a trajetória de vida é diferente, o momento de carreira de cada um é diferente. Nós somos algumas coisas que daí começam a se misturar, né? Nós somos uma empresa global, nós temos pessoas que já saíram do Brasil e foram trabalhar em outras unidades do grupo. Tem pessoas que já estão com a vida familiar consolidada na cidade e talvez até que quisesse, sonhasse, mas a mobilidade já não é uma coisa tão fácil assim. Tem pessoa que está começando a vida, tem pessoa que está olhando já o estágio final, né, da carreira. Então, é um desafio interessante, mas eu acho que o primeiro ponto é que passa, antes de entender, é respeitar, né? Então, a gente tem que respeitar as aspirações, os momentos de cada um, mas no ponto que vocês falaram da conversa entre vocês, né, que tem que querer, eu acho que isso tem que ser comum para todos. Então, a gente entregar um serviço de alto nível, que é o nosso propósito, independente do momento da carreira que você está, independente do qual que é a tua geração, enfim, o que você pensa, etc., tem que concordar com o objetivo final, tem que querer fazer esse objetivo final, e cada um vai fazer o seu, da sua forma, mas alinhado naquele objetivo, né? Então, acho que tem que buscar essa... mas essa questão do respeito, você tá correto, assim, coisa é fato, a gente não vai mudar a geração, a gente vai ter que aprender a trabalhar com ela, né? E vai ter que aprender a extrair o melhor dela. E esse problema é antigo, né? Assim, sempre eu já fui o problema da outra geração, e depois o avô, etc. A nova geração, ela sempre é o problema da vez. Confesso que eu esperava que fosse uma geração um pouco mais motivada, confesso. Mas, assim, tem pessoas ali na empresa que eu fico encantado também, como a introspecção acaba mascarando a garra daquela pessoa. Tem uns meninos lá, falo pra você, né? Tem uns caveirinhas lá dentro da empresa que eu fico assustado. Só que, do lado positivo, né? Só que pra descobrir esse lado, cara, demora mais, né? Então, tem uma missão aí pra gente, enquanto líder também, aprender a se relacionar melhor com essa geração, né? É verdade. Sem dúvida. Adclay, agora... Você desenvolvendo a sua carreira, né? Como você se prepara? Eu achei curioso, né? Você fez um MBA na área de liderança e desenvolvimento de pessoas. Essa parece com você. Eu vejo isso em você. E você fez o MBA em neurociência. Que você comentasse um pouco sobre isso e também falasse como você se desenvolve hoje, né? O que você busca, o que você lê, o que você ouve. O MBA em gestão de pessoas ele aconteceu exatamente no momento da minha carreira em que eu estava assumindo uma posição de liderança. Então foi algo planejado, né? Preciso adquirir algumas técnicas, conhecimento, habilidade para começar a liderar equipes, né?
Não foi algo, assim, a gente não resolve isso num curso, numa sala de aula, né? Eu diria que eu não terminei esse MBA ainda, se fosse olhar dessa forma. Todo dia eu aprendo, erro e tenho desafios nesse sentido também. Mas esse foi, como você falou, esse é mais fácil de entender, né? O cara tá com 8 anos de carreira, virou coordenador, vai fazer um MBA, e a gente vê muita gente fazendo esse movimento, né? A neurociência foi um movimento parecido, mas olhando um pouco mais, assim, o meu momento até de vida e não de carreira só, a neurociência, assim, entender por que as pessoas se comportam da maneira como elas se comportam, o que motiva as pessoas, o que está por trás, assim, o que tem dentro da nossa cabeça, literalmente, né? O que a gente faz, as coisas que a gente faz ou não faz, quais são os nossos vieses, quais são as nossas crenças, que a gente aplica isso também na liderança, mas é uma coisa uma camada um pouco mais profunda, assim, né? Então, que dá para assistir Divertidamente lá, esse final de semana, que eu fui com meus filhos semana passada. Aquilo ali é uma questão lúdica, né? Mas tem muita verdade ali. E é aquilo ali, na verdade. E a minha visão, meu interesse naquela época foi entender um pouquinho mais esse mundo e aplicar, ou pelo menos aplicar, ou conseguir olhar o mundo com aquela ótica para entender o comportamento das pessoas com quem eu trabalho, tem que começar por mim, na verdade, entender o meu comportamento, né? Às vezes a gente faz testes, assim, de personalidade, né, de perfil e tal, e lê só aquela página, agora já me conheço, né? Não é bem assim, então... Tem mais camadas, tem né? bem mais camadas. Então começa por mim, começou, né? E aí, como eu falei, as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, meus clientes, as pessoas que eu lidero, os meus pares. Então, essa foi a pegada. Você faz? Tem sido um aprendizado, assim. Continuo lendo. Duane, eu sou preguiçoso pra leitura, cara. Um dia a gente estava num outro evento, você falou lá de livro, eu ainda... Duane é chato, tá, cara? É. O Duane, hoje tem 4 livros em cima da nossa mesa, que a gente vai numa sala de guerra compartilhada, né? Na minha também, na minha cabeceira também. Só que Mas você deixa o livro lá pra causar uma certa opressão, assim. O cara ficar se sentindo assim, nossa, eu preciso ler 3 páginas. Uma filha de 6 meses em casa que chora, dorme 2 da manhã, tô acordando às 5. Eu olho e me murcha, sabe? A hora que ela acorda, você fica ali naquela posição de aproveita para ler um livro. Exatamente. Mas eu me interesso por leitura e hoje é essa área mesmo, né? Comportamental, e eu tenho uma influência dentro de casa também, porque minha esposa trabalha com isso, e a gente conversa sobre isso. Eu converso mais com ela sobre os temas do que efetivamente eu leio, né? E ela é uma leitora voraz. Eu tenho 4 livros ou 3 espalhados pela casa, na cabeceira e tal, mas aí meu Você fraciona a tua leitura também ou não? O meu vício negativo, o meu pecado é o seguinte, eu começo muitos livros. Tá vendo? Eu começo vários livros, aí no meio ali eu já pego outro, tal, então... Mas mesmo assim eu gosto da leitura e gosto dos temas. Mas tem 2 teorias sobre o livro que eu acho que as pessoas têm uma visão e eu sou mais leve em relação a essa visão, né? Primeiro é que eu acho que a gente não escolhe o livro, é o livro que escolhe a gente. Né? Porque já passou por alguns temas na sua vida e aquilo você já viu, mas aquilo não despertou em você um interesse por conta das conexões que você fez naquela hora. E mais tarde, por alguma razão, você ouviu alguém falar, alguém comentou com você, você fala, poxa, é isso, eu preciso dessa leitura agora, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo, sobre começar a ler livros, eu penso assim, um livro leva pelo menos uns 2 anos para ser escrito. De alguém que se aprofundou num tema, trabalhou intensamente para poder resumir aquilo e colocar numa cadência didática para você aprender e colocou aquilo no mercado. E o livro custa R$50, R$100, que seja. Né? Então, assim, se você lê um capítulo de um livro, o investimento que você está fazendo, o retorno do investimento que você está fazendo é altíssimo, porque tem ali anos e anos de uma experiência de um determinado tema que está sendo entregue para você de uma maneira estruturada, e eu também não tenho essa disciplina, assim, né? Eu passo pelo livro todo, vejo ele como um todo, me interesso às vezes por ele inteiro, às vezes me interesso por uma parte dele, e tem amigos meus que dizem assim, não, se eu não ler todo o livro, eu não sinto que concluí. Eu falo, não, eu sinto
eu abandono e... Você tirou um peso dos meus ombros agora. Só de saber também esse detalhe, que eu achava que você tinha lido aqueles 4 semana passada. E na semana passada ele trouxe outros 4 e fica assim dessa... Uma outra coisa aqui, só com uma visão de técnica, entendeu? Eu já tô querendo minimizar meu pecado aqui. Você vai falar, não, eu estudei o livro inteiro primeiro, aí eu fiz só nas partes ali que... Foi proposital, né? Tem uma outra coisa que eu aprendi recentemente e tem sido maravilhoso, que é o seguinte. Você pega um livro relativamente conhecido, e que não é novo, que não saiu no mês passado, alguém já leu esse livro e no YouTube já tem uma resenha desse livro. Então, se você pegar ele fisicamente, eu gosto dele fisicamente, se você pegar ele fisicamente e passar por ele inteiro e você ouvir uma resenha, o livro já está na tua cabeça. Uhum. E às vezes é isso, às vezes é você, né, dar uma passada geral e tudo mais. E eu acho que tem muito conhecimento sobre isso. E às vezes tem a revisão de várias pessoas diferentes. E pessoas que eu, por exemplo, admiro, né? O olhar que é sempre potente, né? Porque, assim, o bate-papo, assim, você me falar de um livro que você leu e você trazer um pouco do recorte que você tem, para mim, às vezes é mais importante do que a própria leitura, porque é uma interpretação de alguém que eu confio, né? Sim. Então eu faço muito isso. Eu dou uma, vamos assim, eu dou uma circulada assim no livro, né? Assim, mais ou menos assim, fala, pô, curti, vou aprofundar ou não vou aprofundar, então segue mais. Entendi. Eu uso assim com frequência buscar no YouTube um resumo, uma coisa para entender o contexto. De fato, isso faz sentido também. Legal. Mas acho que não dá para ficar só no YouTube, né? Não dá. Esses dias eu vi uma propaganda assim, que era um pacotão de resumos de livros em 10 minutos, assim, aí já é demais. Daí 10 minutos. Aí no velocidade 2, né? E ainda escuta no velocidade 2. Aí a pessoa tá achando que tá fazendo download. Exato. Um bom resumo tem ali seus 30 tem que ter qualidade no que fazer, pode até fazer, né, de uma forma mais pensada, assim, mas com profundidade, com qualidade. Sim. Ô, Adclay, a gente está assim, caminhando aqui para o nosso fim e eu queria te fazer uma pergunta relacionada à tua liderança, né? Se a gente perguntasse para os teus liderados diretos, né? Como é que é o nome da sua esposa, perdão? Maria. Então, melhor Maria, porque a Maria, ela é esposa e é técnica na mesma pessoa. Ela tem o direito, vamos ver quem tem a neutralidade. Chefe também, exatamente. Aí, assim, se eu perguntar assim, o que a Maria reclama do Adclay, assim, fala assim, Adclay, você precisa melhorar nisso aqui. Conte. A mania de arrumar tudo, a mania de organização, eu tenho isso é briga com todo mundo lá em casa, né? Assim, depois de um certo tempo, a gente vai ficando mais experiente, pra não falar velho, você é aquele cara que fica apagando a luz, né? Você anda, e com filho pequeno ainda, entra no quarto, apaga todas as luzes e fala que tem que guardar as coisas e tal. Isso faz parte da natureza humana, eu acho. Mas no meu caso, eu acho que eu tenho que reconhecer que às vezes a coisa me incomoda, vai um pouquinho as pessoas. Então, uma coisa que acontece às vezes lá em casa é, assim, eu jogo fora coisas que não era pra jogar, entendeu? E minha filha já brigou comigo, que tinha alguma coisa caída em algum lugar, eu peguei e joguei fora. Cara, um lacinho, sei lá, uma fita vermelha lá. Aí, pô, isso aqui é pedaço de embalagem que alguém abriu e jogou aqui, né? E não, era a cinta da boneca lá, aquela, sabe? E cadê esse negócio da boneca? Aí isso eu acho que fiz besteira, entendeu? Joguei fora. Já vendi coisa que, ninguém tá usando isso aqui, vou lá e anuncio no Mercado Livre para liberar espaço, e chico não bravo com isso. Então, essa mania de organização, assim, de coisa que tem a ver com o meu perfil mesmo. E falando um pouco da questão da equipe, né, eu acho que eu tenho que me policiar com relação ao que a gente abriu essa conversa aqui falando, que o Rafa me falou aí até de uma forma elogiosa aí, esse cuidado para não se isolar demais, entende? Então, algumas pessoas já me falaram assim, pô, é difícil fazer a tua leitura, sabe? É difícil entender o que você está pensando, você parece que não esboçou nenhuma reação, que é o lado talvez exagerado, assim, dessa postura de né, ficar um pouco mais neutro ali. E isso talvez pode acabar causando um afastamento ou um isolamento, ou as pessoas não se aproximarem. Imagine numa equipe que eu lidero, né? Pô, eu não sei o que o cara tá pensando, não vou lá falar com ele, né? Melhor eu não ir lá, porque aquela cara lá, não sei se tá gostando, se não tá gostando. Então, acho que do lado profissional, pode ser que no pessoal tenha isso também em casa, mas em casa nós estamos em família, né? E eu acho que a gente consegue quebrar. Eles conseguem quebrar e eu consigo me expor mais também, ou me abrir mais.
Mas esse lado de deixar as portas mais abertas aí, eu acho que seria algo que você talvez escutasse, né? Maravilha, hein? O que você achou, Rafa? Achei sensacional, achei que é uma pena que a gente tenha pouco tempo, né? É sempre um prazer conversar contigo, sempre um aprendizado novo. E, cara, agradecer pelo teu tempo. Sei que também não é fácil encontrar tempo na sua agenda. Volto a dizer, para mim é uma honra te receber aqui, é uma honra ser um parceiro de negócio seu. Conte conosco para essa trajetória de inovação, de desafios. Sei que você sempre está olhando para o futuro, né? Você sempre fala de uma conquista, já falou, não, a conquista é até aqui, o próximo passo. Então, estamos à disposição. Portas abertas sempre para você. Obrigado, Blake. Eu que agradeço o convite da Gobrax aqui, de vocês, do Ani, Rafa. Como você falou, né? Nós somos parceiros de negócios e para nós também é uma honra, uma alegria ter a Gobrax como parceiro, porque nós, como eu falei aqui, nós buscamos entregar o serviço de qualidade e agregar valor para os nossos clientes. E eu entendo que a nossa parceria agrega valor, né, para os nossos clientes comuns, né? Nós temos vários clientes comuns, daí vocês têm clientes, nós temos outros e muitos deles são comuns e nos 3 nichos ali eu entendo que cada um de nós está tentando entregar e entregando valor. E quando a gente faz isso junto com vocês, eu acho que é uma combinação perfeita aí. Que legal, muito obrigado. Estou muito feliz com esse programa porque a gente se propôs a fazer algo para entregar um conteúdo relevante para as pessoas do nosso segmento. E eu estou muito feliz com esse resultado aqui, da maneira como a gente conduziu e do quanto isso pode servir como um insight para as pessoas, né? Forma das pessoas conversarem com outras pessoas, ativarem seus times, suas empresas. Então, eu estou muito feliz com esse resultado. Obrigado por estar com a gente. Você também, Rafa, por estar aqui comigo hoje, dividindo essa bancada. Eu já queria trazer o Rafa para essa, fazia tempo, né? Faltava um adclay na minha vida. Que honra, hein? Então, prazerzaço. Então, acho que foi super bacana. E, bom, mais um Gobrax Academy. Muito obrigado a vocês. Obrigado.